E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A história de Gideão é fascinante. Mostra a predileção de Deus em atuar com gente pequena, vencer com gente fraca, transformando aquela pessoa numa pessoa forte, e sempre privilegiar o menor. Engraçado isso. É uma coisa que está em Deus. É uma coisa que está em Deus. Você vê, quando ele escolheu nascer aqui na terra como se fosse um ser humano comum, ele escolheu a menor cidade do país, Belém. Não Belém do Pará, né? A Belém lá em Israel. Era a menor cidade do país. E aí você vê, por exemplo, quando a esposa de Isaac estava grávida, tinha 2 crianças no ventre dela. Um era maior e o outro era o menor. E Deus vai trabalhar com o menorzinho. Interessante isso, não? E Deus vai sempre, em todos os aspectos, usar pessoas pequenas. Quem aqui se sente pequeno? Levante a mão. Ah, então você é a pessoa preferida por Deus. Deus ama trabalhar com quem se sente pequeno. Veja o caso de Davi, era o menor da família. Era o menor dos seus irmãos. Deus gosta disso. E veja o caso de Gideão. Ele era o menor na família e o mais pobre da cidade. Eu não sei se você é o mais pobre desta cidade aqui, ou se você é o menor da sua família. Mas eu sei que você se sente pequenininho. Então Deus tem um prazer especial de pegar o pequenino e exaltá-lo. Porque Deus mostrar o poder dele com gente grande e poderosa, até alguém poderia duvidar. Não foi Deus não, foi a pessoa mesma. Ela era grande e poderosa, ela conseguiu com a sua própria capacidade. Então Deus, Ele gosta de desafios e coisas que não podem ser vencidas de maneira natural. Deus gosta de trabalhar assim. Você está enfrentando problemas que são bem maiores do que você, não está? Muitos problemas. Você se sente pequenino diante de tantos problemas. Você se sente pequenina diante de tantas dificuldades. É aí que Deus gosta de agir. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Não ficar se sentindo um coitadinho, uma coitadinha. Não é isso que Deus quer que você se sinta. Porque a palavra de Deus, lá em Joel capítulo 3, versículo 20, fala assim: diga ao fraco, sou forte. Então diga, sou forte. Não senti firmeza não, viu? Mas eu gostei. O que mostra que você se sente fraco mesmo. Você não falou com muita convicção, né? Porque o cara que é forte, eu sou forte! Você falou, eu sou forte. Falou certinho, o que mostra que você se sente fraco. Gideão se sentia fraco. Gideão era covarde. Gideão não tinha iniciativa. Gideão era uma pessoa tímida. Gideão era a pessoa mais pobre do lugar. Gideão era o menor de toda a família. Então Deus resolve usar Gideão. Você conhece a história, não é? Deus vai falar para o Gideão fazer uma coisa, e ele vai precisar de coragem para fazer esta coisa. Se você estudar o capítulo 6 do livro de Juízes, você vai ver que a vida de Gideão só muda. Ele só deixa de ser o menor para se tornar o maior. Ele só deixa de ser o mais fraco para se tornar o mais forte. Ele só deixa de ser o mais pobre para se tornar o mais rico. Ele só deixa de se tornar um derrotado para ser um grande vencedor, um herói nacional, a partir daquele fato que Deus mandou ele fazer. Porque para fazer aquilo, Gideão teria que ter muita coragem. Deus falou para Gideão, Gideão,
pega o segundo boi que é do teu pai, aquele boi de 7 anos, vai até aquele alto do monte, onde está o altar de Baal, destrói a estátua de Baal, destrói o altar de Baal, faz um altar novo dedicado a mim, e oferece esse segundo boi nesse altar que você vai construir para a glória do meu nome. E é isto que vai mudar a vida de Gideão. Apesar de toda a perseguição que se levanta em seguida, é justamente ali que ele é revestido do Espírito de Deus. Ele recebe um revestimento de poder, e aí ele vai ter mais intimidade com Deus. Ele vai ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Vai ter mais comunhão com Deus. Vai fazer até provas com Deus. Meu Deus, o Senhor vai me dar mesmo essa vitória? Porque eu não sei se eu vou conseguir. O Senhor me dá um sinal. Ó, eu vou colocar esta lã lá na pedra. Vai ficar a noite inteira. O orvalho vai cair. Mas eu quero que caia somente sobre a lã. Eu quero que o chão fique seco, a pedra fique seca. E Gideão fez esta oração, foi dormir. No dia seguinte, ele se aproximou daquele pedaço de lã. E ele viu que a lã estava pesada, ele chamou alguém que trouxe uma taça e ele espremeu a lã e tinha tanto orvalho na lã que encheu a taça e o chão sequinho. Aí o Gideão já ficou muito impressionado, mas Gideão ainda era medroso, ele precisava de confirmações. Então ele diz: meu Deus, não fique chateado nem bravo comigo, mas olha, vamos fazer ao contrário, eu vou colocar essa lã lá no mesmo lugar, vai ficar o dia inteiro, vai secar, né? Vai ficar bem sequinha. Mas aí eu quero o seguinte, meu Deus, que essa lã passe a noite lá fora e o orvalho caia em toda a terra, menos na lã. E ele vai dormir. No dia seguinte ele se levanta, todo o chão está úmido, molhado, caiu muito orvalho. E quando ele pega a lã está levinha, está seca. Aí ele aumentou a coragem, começou a sentir coragem ali, porque até então ele era um medroso, um grande covarde. E aí Gideão consegue reunir 32 mil homens em volta dele. 32 mil guerreiros, que mal sabem usar uma espada, na verdade, mas que estão dispostos a lutar. Então Deus fala assim: Gideão, 32 mil é muita gente. Olha para todos eles e diga assim: quem for covarde pode voltar para casa. E 22 mil homens assumiram que eram covardes e voltaram para casa. Eu não vou para a guerra não, eu tenho medo. Eu vou ser sincero, eu tenho medo. Eu tenho muito medo da guerra. 22 mil, sobraram só 10 mil. Gideão olhou aquele exército que foi cortado mais do que a metade, não é? Foi reduzido em 1/3, aliás 2/3. Só sobrou 1/3. Gideão olha e fala: bom, 10 mil, tudo bem. Aí Deus fala: mas é muita gente ainda, Gideão. O que Deus está fazendo agora? Tirando de dentro do Gideão uma pessoa fervorosa. Deus não quer o incrédulo, Deus não quer o descrente. Deus está tirando de dentro do Gideão o medroso. Deus quer uma pessoa valente, ainda que ele seja medroso. Deus está tirando o forte de dentro do fraco. Então Deus está trabalhando no íntimo de Gideão. Deus gosta de trabalhar no nosso íntimo. As coisas que estão acontecendo com você são todas do conhecimento do Altíssimo. Deus está trabalhando você por dentro, porque Ele tem um propósito: te fortalecer, multiplicar a tua fé, fazer de você um vencedor, uma vencedora. Tirar o medo, colocar muita coragem, muita valentia, muita ousadia, muito atrevimento. Então Deus está fazendo isso com Gideão. Gideão, 10 mil ainda é muito, leva eles para beber água. Quem beber água enfiando a cara no rio, põe de lado. E quem beber água levando a mão na boca, põe de lado também. E quando terminou o teste, 9.700 homens tinham bebido água no rio, enfiando a cara na água. Só 300 homens beberam água, levando assim, ela na palma da mão até a boca.
E Deus fala para Gideão: Gideão, pode mandar os 9.700 embora. É com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Fala sério, precisa coragem, hein? Para dispensar 9.700 guerreiros, pessoas dispostas a lutar, e enfrentar um exército que eu sei que o número dele era de 135 mil soldados inimigos. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Como é que 300 vai enfrentar 135 mil? Aí o Gideão ficou com a mão trêmula. Eu estou ouvindo Deus falar. Eu falei com Deus, Deus falou comigo, a gente estabeleceu um diálogo, mas Deus começou a me falar coisas aqui que eu sei que eu não estou louco. Deus quer que eu faça isso, mas agora, ó, minha mão está tremendo. E Deus viu a mão do Gideão tremendo, né? Deus falou: Gideão, pega o teu moço chamado Pura, que é teu ajudante, e vai com ele até o arraial inimigo, onde os midianitas, amalequitas e os beduínos do Oriente estão acampados, esperando clarear o dia para começar uma guerra contra vocês. Vai ouvir o que eles estão falando lá no acampamento. Isso vai fortalecer a tua mão. Ó, Deus usa exatamente esta expressão. Olha aqui, ó. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 10, Deus fala: e se ainda temes descer, desce tu e teu moço Pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, porque ele estava de mãos trêmulas. Sabe quando a pessoa fica nervosa? Como é que eu vou enfrentar essa multidão com apenas 300 homens? Tudo bem que Deus disse que está comigo, mas eu não sei como que eu vou fazer. Ele não tinha nenhuma estratégia, e Deus também não deu nenhum plano. Olha o que Deus fez. Deus fez um soldado inimigo lá no arraial sonhar, ter um sonho profético. E quando o Gideão vai com Pura até o arraial inimigo, ele fica atrás de uma tenda e escuta as sentinelas conversando. Um soldado diz para o outro: eu tive um sonho essa noite estranho. E o Gideão está lá escondido e escutando. Eu sonhei que um pão de cevada descia sobre o nosso arraial, cercava, rodeava as nossas tendas e as transtornava de cima para baixo. Estranho esse sonho. E o outro sentinela falou: ah, eu sei o significado. Você vê? Deus fez um sonhar e Deus fez o outro interpretar. E são inimigos de Gideão. Sabe o que isso quer dizer? Até os teus inimigos, até os que te perseguem, até os que querem a tua destruição, vão profetizar a tua vitória em nome de Jesus. Até quem pensa em acabar com você vai abrir a boca para te abençoar. É isso que vai acontecer. O Gideão está ouvindo o significado do sonho através de um soldado inimigo. E o soldado diz assim: eu sei o que é isso. Esse pão de cevada significa o Gideão. O Gideão escuta falar o nome dele. O quê? Gideão, filho de Joás. Eu. Ele vai rodear o nosso acampamento. Ele vai de cima para baixo transtornar as nossas tendas e revirá-las. Porque Deus entregou todo este exército na mão de Gideão. Ele vai acabar conosco. Você vê? A palavra diz que Gideão ouviu isso, glorificou a Deus, adorou ao Senhor e voltou feliz para aqueles 300 guerreiros. E Gideão recebeu ali, naquela escuta, qual seria a estratégia? Ele deveria cercar o arraial inimigo, que tinha cerca de 135 mil soldados inimigos.
Ele deveria cercar aquele arraial, ver. É muita gente, muitas barracas. Diz a palavra que eram tantos os camelos que eles enchiam a terra como se fossem gafanhotos. Não dava nem para ver o chão de tanta gente que tinha. Tanto guerreiro inimigo. Então ele deveria, pelas montanhas, cercar no alto, né? Ele e 300 homens cercar aquele grande arraial, aquele grande acampamento do exército inimigo. E ele deveria transtorná-los. Como? 300 espadas não bastariam. Então ele dá para cada um dos 300 um vaso com uma tocha dentro, uma tocha acesa, e uma trombeta, um chifre de carneiro na mão de cada um. E ele divide o grupo em 3 esquadrões de 100 pessoas e manda eles se distribuírem nas montanhas em volta. E à meia-noite, exatamente à meia-noite, Gideão dá ordem para que todos façam como ele vai fazer. Então naquela hora, Gideão quebra o vaso, ergue a tocha e toca a trombeta e grita: por Deus e por Gideão! E todos ao mesmo tempo fazem a mesma coisa. Quebram os vasos lá nas pedras, jogando do alto das montanhas. Todos eles erguem as tochas acesas. E todos ao mesmo tempo tocam a trombeta. E todos ao mesmo tempo gritam: por Deus e por Gideão! Sentiu o eco aí? Foi o que aconteceu lá nas montanhas. Aqueles vasos sendo jogados lá embaixo provocou um estrondo que foi multiplicado, ecoou, repetia-se em todos os cantos. A trombeta tocando, ela também foi multiplicada, porque dava muito eco ali entre as montanhas. E quando eles gritaram por Deus e por Gideão, eram só 300 gritando, mas pareciam 300 mil gritando ao mesmo tempo. E aí o exército inimigo acordou assustado, e quando olharam em volta, viam tocha acesa aqui, aqui, aqui. Imaginavam que ao lado de cada tocha tinha 1000 soldados, mas na verdade só tinha um. Mas no escuro eles imaginavam, um está com a tocha, tem mais 1000 ao lado. Aí apavorados, cada um pegou a sua espada e quis correr. Eram 3 exércitos contra Gideão: os midianitas, os amalequitas e os beduínos do Oriente. Cada um se vestia de um jeito. À noite, com aquele susto, na correria, com pavor, sentindo-se cercados, eles começaram a dar espadada um no outro. Eles iam correndo, quem aparecia na frente, eles enfiavam a espada. Podia ser amalequita, podia ser midianita, podia ser beduíno. Não dá tempo de perguntar numa confusão daquela: você é dos meus ou é inimigo? Né? Primeiro enfia a espada e tenta se salvar. E eles se mataram. Morreram naquela noite 120 mil soldados inimigos. 15 mil conseguiu fugir, inclusive os reis dos midianitas. E Gideão tem aquela vitória sem sair do lugar. Ele e os 300 destroem de uma vez 120 mil soldados, sem usar uma espada, sem sair do lugar. Só com aquela inspiração que Deus tinha dado. Você não sabe o que fazer da tua vida para sair dessa confusão que você está, mas a palavra de Deus já está mandando uma estratégia para você. Você está recebendo uma orientação do céu agora, é de cima. Você vai transtornar o inferno. Você vai revirar as tendas de Satanás de cabeça para baixo. Você vai colocar o exército inimigo em fuga. Porque Deus falou que ia fazer isso, e Deus faz o que Ele promete.